Fala, agricultores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme, um dos fundadores da Agrofloresta Rentável, beleza? E nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês, agricultores, o que é a geada e como que eu posso diminuir os efeitos da geada na sua área de cultivo, beleza? Vou apresentar aqui para vocês alguns tópicos que serão apresentados no decorrer desse vídeo. Um deles são o orvalho. Também vamos apresentar os tipos de geadas, isso mesmo, existe mais de um tipo de geada. Aspectos visuais da geada, meios de você controlar a geada a curto e longo prazo, beleza? E também mecanismos para que você consiga diminuir os efeitos da geada. Então eu vou apresentar para vocês o mecanismo que eu usei aqui e eu tive um efeito super positivo, tá? Então no final eu vou mostrar para vocês ele funcionando e vou explicar o método que eu utilizei durante o vídeo também, beleza? Então fica por aí, curta, compartilha aí com seu amigo que tem a presença de geada, ou já teve, ou ele está com medo de ter geada lá e estragar a sua plantação, beleza? Então corre e compartilhe para ele. Então vamos começar, para a gente entender um pouco do problema que é a geada, a gente precisa entender primeiramente o que é o orvalho, beleza? Porque o orvalho, quando congelado, ele se torna geada. Um dos tipos de geada, tá? Então fica por aí que a gente vai explicar um pouco sobre os tipos de geadas depois. Então, basicamente, no ambiente, existe um vapor de água que vai se tornar em líquida, tá? Então ela vai mudar de estado da água, de vapor para líquido. E quando isso acontece, é porque o ar quente que está no seu ambiente, ele vai entrar em contato com algum objeto, com alguma planta que está frio. Então ele vai se resfriar, esse ar vai se resfriar e vai virar líquido. Então toda a superfície que tiver exposta a céu aberto, vai ficar com aquelas gotinhas de água. Então na grama a gente vê muito isso quando vai sair cedo. E tem essa presença dessa gotícula. E é por causa da mudança do estado da água, beleza? Então é muito errado a gente falar que caiu uma chuva fraca. Ah, o orvalho caiu do céu. Não, o orvalho é um efeito do ar, tá? Ele é causado pelo ar, beleza? Então a gente precisa entender um pouco isso para poder diferenciar. O orvalho, ele é muito importante para manter a umidade em locais que não tem tanta disponibilidade de água, beleza? Então ele é muito importante para manter um pouco de umidade no local. O orvalho, então, é um fenômeno do ar, tá? E não tem nada a ver com cair do céu ou chuva. É um fenômeno do ar. E segundo uma parceria com o CAPES, que faz parte do Ministério da Educação, por mais que o orvalho tenha esses benefícios de manter a umidade no solo, beleza, é bom, mas quando tem uma umidade excessiva, um orvalho excessivo, pode trazer ataques de fungos e também tem uma coisa muito preocupante, tá? Por quê? Que quando o local tem poluição, junto com o orvalho, os dois juntos, tá? Vai criar um efeito chamado orvalho ácido. Orvalho poluído. Então ali vai ser um prejuízo para todos os seres vivos, porque não vai ser um orvalho de certa forma natural, vai ter uma participação aí de umas substâncias que traz muito prejuízo para todos, né? Então ali está um fenômeno que é raro, mas acontece, que é esse orvalho poluído, orvalho ácido, beleza? A geada, no caso do Brasil, é mais provável de acontecer no sul, parte do sudeste e mais raramente lá no centro-oeste, beleza? E a geada é um fenômeno que vai trazer a morte de partes de tecidos das plantas, do fruto e vai matar por congelamento, beleza? Então esse vai ser o prejuízo que a geada vai causar, vai congelar e vai matar a planta. Existe um projeto da USP chamado Master Meteorologia, que eles dimensionaram 3 categorias de geada, beleza? Então existe a fraca, a moderada e a forte. E eles separaram que a fraca vai de 5 graus Celsius até 3 graus Celsius. A moderada vai de 3 a 1 e a forte de 0
para temperaturas negativas. Então eles conseguiram dimensionar como são os tipos de geada, né? No caso, quais são as temperaturas de cada geada, e a gente deve se preocupar mais com a mediana e a forte, né? Porque vai trazer prejuízos maiores para nossa planta. Então bora conhecer aí os 3 tipos de geadas, tá? Vamos começar aí pela geada de vento frio. O que acontece? Por muitas horas seguidas, em uma temperatura muito baixa, vai vir um vento que vai vir constantemente ressecando as plantas e matando as partes atingidas, seja ela fruto, caule, folha, o que for atingido, ela vai ressecar e vai morrer. Geada de radiação. A geada de radiação, ela é mais comum de acontecer e ela precisa ter a presença de uma massa de ar polar. Essa que teve aqui alguns dias atrás, que passou por todo o Brasil e alguns países, né? Então, ela precisa ter essa presença dessa massa de ar, tá? Ela vai acontecer aí de noite, aonde à noite o solo perde energia, perde calor para a atmosfera. Então é muito mais fácil, porque aí vai ocorrer um chamado inversão térmica, beleza? Eu vou explicar agora para vocês. Antes de explicar, eu preciso que vocês entendam o que acontece o ciclo normal do ar, tá? Quando tá sol aqui, como tá aqui agora, o que acontece? Existem 2 tipos de ar, né? O ar frio e o ar quente. O ar quente, ele é mais leve, ele é menos denso, beleza? O ar frio, ele é mais pesado, ele é mais denso. Então o ar frio, ele tende sempre a descer. O ar quente, ele tende sempre a subir, beleza? Então o ar que tá aqui agora, ele vai subir. Por quê? Porque agora, como vocês podem ver aqui atrás de mim, eu tô na sombra, né? E aqui os raios solares estão incidindo no solo. Então tá gerando uma energia aqui nesse solo, tá gerando um calor nesse solo. Então o ar, que antes estava frio, desceu, pegou essa energia e subiu. Quanto mais alto ele tiver do solo, mais frio ele vai se tornar. E ele vai fazer esse ciclo infinitamente, para poder manter uma temperatura. Então ele, recapitulando, o ar frio que está lá em cima, desce, pega energia, se torna quente, sobe. Esse é o ciclo normal. Então a inversão térmica ocorre comumente à noite. Porque à noite o sol não está incidindo de forma direta. Ele vai incidir na lua, mas não diretamente no nosso solo, no caso. Então ele vai acontecer de noite. Onde as temperaturas vai ficar mais frio no solo, e não vai conseguir fazer essa troca, essa inversão. Então, mas lembre-se que para poder ocorrer essa geada de radiação, precisa obrigatoriamente ter a presença de uma massa de ar polar. Ela não vai acontecer só porque está de noite. Precisa ter essa influência dessa massa, beleza? Então, essa é a geada mais comum e que aconteceu aqui, na onde eu moro, na onde a agrofloresta aqui, porque está sol e vai ocorrer um desnível de nível de qualidade da câmera, né? Então eu preferi gravar na sombra. Então a agrofloresta está aqui, né? E foi aqui, a agrofloresta está instalada na cidade de Presidente Prudente, onde eu moro. E aqui é onde ocorreu essa geada. E depois fica ainda até o final, conforme prometido. Eu vou mostrar a forma que eu consegui praticamente diminuir em 0% o problema da geada aqui na onde eu estou cultivando, beleza? Então fica aí. Também temos o terceiro tipo de geada, que é a geada mista, beleza? Ela é basicamente, primeiro vai ocorrer a geada de vento frio e logo em seguida vai vir a geada de radiação, consecutivamente. Então vem primeiro a geada de vento frio e depois a geada de radiação. Ela é muito rara de acontecer, tá? Então, assim, o que geralmente acontece é a geada de radiação, é o segundo caso que eu expliquei, beleza? Agora a gente vai entender os aspectos visuais da geada, beleza? Por que é importante entender quais são os aspectos visuais? Porque tem muita gente que eu vejo que acaba confundindo. Fala, aconteceu aqui uma geada branca. Então não é certo a gente falar isso, tá? O que aconteceu é que teve o aspecto visual da geada branca no seu local, beleza? Já falando em geada branca, o que é?
Bom, quando ocorre a geada e no seu ambiente tem uma umidade grande relativamente, a geada vai congelar aquela umidade nas plantas e ali vai ficar aquela camada uma camada branca, né, que a gente geralmente vê, que é geralmente o mais comum de acontecer. Então aquilo lá é que teve bastante umidade no ar e conseguiu proteger. Vou explicar para vocês por que significa proteger. E ali não teve efeitos tão negativos na planta. Então a geada branca ela não é tão agressiva. Ela é até boa, né, no caso, porque ela vai ter essa proteção. Então o orvalho congelou e formou essa proteção na planta. Agora a gente vai falar da geada negra, tá? A geada negra é quando justamente é o contrário da geada branca. Teve a geada, só que no ambiente não teve uma concentração de umidade tão boa. Então ali é fatal. Vai ter morte de tecido de planta, vai ter morte de fruto, vai ressecar. Por quê? Porque não tem proteção para combater essa geada. Então ali vai matar tudo internamente, vai congelar. E ali, cara, é fatal. Não tem outra. Por que acontece? Lembra do orvalho? O orvalho é muito importante. Porque quando ocorre a geada negra, o aspecto visual da geada negra, significa que o tempo de orvalho foi menor que o tempo da geada. Ou seja, o orvalho não deu tempo de se formar e a geada já veio mais rápido que o tempo de orvalho. Então ali, cara, fatal. Não tem proteção, não tem nada para você fazer. E depois eu vou explicar para vocês o que eu fiz para combater a geada. Então, a geada negra, cara, é terrível e a geada branca não é tão assim destrutível, beleza? E é importante a gente falar que eu vejo muitas pessoas falando que aqui no sítio em volta que a geada vai matar por causa do sol. E é errado, tá? O sol é um fenômeno que acontece todo dia, né? Então não é culpa do sol, é culpa do frio, da umidade que tem naquele ar, né? Se tem uma umidade baixa, vai ter morte de plantas. Se tem uma umidade alta, vai ter uma geada menos agressiva, vai ter uma geada que não vai afetar tanto suas plantas. Então, a geada mata por frio, por resfriamento. É igual, bom, não sei de vocês, né? Mas eu tenho problema nas mãos e que no frio minha mão resseca. Ela resseca muito, então ela acaba tendo um prejuízo. Então vai acontecer basicamente isso nas plantas. Vai ter um ressecamento tão grande por conta do frio que acaba morrendo as plantas, né? E é por isso que mata as plantas, não por causa do sol. Não é porque o sol está vindo descongelar que vai matar a planta. O sol é um fenômeno que já acontece, conforme dito, e que ele só vai ter o papel de descongelar e mostrar para você onde que você teve perda, beleza? Então é muito importante a gente entender que o sol não tem prejuízo nenhum na geada. Bom, e como que a gente pode evitar aí não ter um efeito tão negativo com a geada? Eu espero que vocês tenham visto o vídeo de cobertura de solo que a gente colocou no canal. Acho que foi o nosso último vídeo. Vou pedir para deixar aqui na descrição aqui embaixo. E uma coisa é certa, tá? A matéria orgânica no seu solo não vai ajudar a combater a geada. Por quê? Na verdade eu vou explicar uma coisa antes, tá? O solo nu, ele vai se tornar um mediador para combater um pouco a geada. Porque o solo nu, descoberto, ele consegue absorver a temperatura. No nosso solo coberto, ele não tem esse tipo de mecanismo. Por quê? Porque ele está coberto e ele não está recebendo diretamente os raios solares. Então, enquanto o solo nu, quando tem uma temperatura mais fria, ele consegue jogar esse calor por conta do ar e conseguir aí diminuir a quantidade de temperatura baixa. Aqui não. Aqui o solo é frio. Por quê? Porque tem uma cobertura em cima que durante os dias recebeu os raios solares e esquentou, mas o solo não. Então isso pode acabar sendo e vai ser um fator que vai gerar como se posso falar? Um aumento da temperatura.
Por quê? Porque já tem a temperatura fria e o seu solo é frio. Então ali vai ter um problema, tá? Nesse caso, a cobertura de solo não vai agir como um cobertor, como muitas pessoas falam, tá? Não tem nada a ver, vai até prejudicar. Mas a gente não precisa entender essa parte de prejudicar como, então eu preciso retirar toda a matéria orgânica que eu tenho no meu solo para não ter prejuízo. Não compensa você fazer isso, porque você vai ter um desgaste muito grande de ter que tirar a matéria orgânica, depois colocar de novo. No outro dia vai ter geada de novo, vou tirar e vou colocar. Isso se torna inviável, beleza? Então há alguns meios para a gente evitar que a geada afete muito o nosso plantio. Um dos meios é planejar aonde que eu vou fazer a inserção da minha agrofloresta. É que aqui não vai dar para ver no vídeo, tá? Mas aqui, onde está a agrofloresta, aqui, ó, é uma das partes mais altas do sítio, tá? Por conta de quem viu o vídeo lá de cobertura de solo, eu tava lá na nossa floresta, nossa mina d'água, e a inclinação é muito grande, tá? Eu vou fazer um vídeo um dia andando aqui no sítio, mas aqui é muito mais alto em relação lá à floresta que a gente estava, tá? Então esse é um fator muito bom. Se a gente colocar a implantação em áreas maiores, em áreas mais altas no caso, o frio, como ele é mais pesado, ele é mais denso, ele vai sempre tender a ir a alturas menores, tá? Então sempre em locais menores é onde o frio vai ir. Então ele vai acabar indo lá para a mina. Então aqui de certa forma vai ter uma proteção, beleza? Então que medidas eu posso fazer para não ter o efeito aí tão grande, tão destruidor nas minhas plantas? Algumas coisas que eu posso fazer a curto prazo é, por exemplo, cobrir toda a minha planta, as plantas que é mais rara, mais economicamente melhores, eu posso cobrir com uma palha que seja muito junta, que não tenha brechas, tá? Igual palha de arroz, de feijão. Então eu coloco bastante para que não tenha tanto prejuízo na planta. Uma coisa que eu posso fazer também é enterrar com terra a planta. Parece estranho, né? Mas funciona, tá? Realmente funciona. A longo prazo, a gente pode fazer basicamente o que a agrofloresta prega, tá? Então, a gente naturalmente já vai estar fazendo isso, que é a estratificação. A estratificação vai proteger as plantas mais baixas e o solo. E eu faço parte do programa de formação Rede Biomas CPS, tá? E o Fernando, que está montando o curso, dando o curso pra gente, ele trabalha há mais de 25 anos com o Ernest. E lá ele disse que a estratificação é muito importante para que você consiga, para que a floresta, né, a agrofloresta, consiga reter a umidade naquele local. E ali ele vai ter menos prejuízo. Vai ser muito bom, porque vai ter menos prejuízo mesmo no seu cultivo, né? É a mesma coisa que acontece na floresta. A floresta, beleza, vai receber toda a umidade? Vai. Mas ela é muito densa, sabe? Muito fechada. E ali ela consegue ter bastante umidade. Ainda mais, como lá embaixo tem a presença de água, né? Uma água corrente, uma água limpa. Ali tem bastante umidade. Então, quando a gente forma uma estratificação adequada, a gente vai criar um vórtex. E esse vórtex vai manter a umidade no nosso ambiente, né? Isso é muito importante. Joia? E a gente tem que sempre lembrar que se a gente tiver umidade, a gente vai ter proteção contra a geada. Porque a geada mata por ressecar, pelo frio e não pelo sol. Eu volto isso a frisar, beleza? Mas Guilherme, você falou que o solo protegido com cobertura vegetal não fornece proteção. Você falou que a floresta, né, árvores altas, vai proteger o seu cultivo, mas eu não tenho uma árvore tão desenvolvida na minha agrofloresta. Então o que eu posso fazer, Guilherme? Como que eu posso me salvar aí dos efeitos da geada? Bom, eu vou falar o método que eu apliquei nos dias que tiveram a geada, beleza? É um método que, pra mim, é o único que não é poluente, é o único que não vai trazer prejuízos e não vai ser tão trabalhoso, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu vou citar agora logo de cara
os métodos que podem ser usados, mas pessoalmente eu não gosto, que são: um método é a ventilação forçada. Você vai vir, e é inviável, tá? São métodos inviáveis e poluentes. Que aí você vai vir e vai colocar uma máquina, um ventilador super forte, e vai fazer com que expulse, né, as massas de ar frio. É inviável. Outras formas é você gerar uma neblina a partir de queima de óleo diesel. Inviável, né? Já não preciso falar muita coisa. Depois a gente tem a opção, que acontece muito, se eu não me engano, no sul, lá nas produções de uva, que é o pessoal pegar um barril, colocar umas coisas para queimar e vai gerar uma temperatura. Também é inviável, né? Imagina você ficar fazendo isso. Às vezes o seu lugar tem muita geada, cara, isso é inviável. Inviável, total. Então o método que eu apliquei, eu segui as dicas da Exalc, que é a USP de Piracicaba, e também da Embrapa, tá? Então eu juntei os dois conceitos e apliquei aqui. Que é o método de irrigação. O método de irrigação é que eu vou observar as temperaturas, né? E a partir de que eu vejo que o momento que as temperaturas vão para baixo de 5, aí eu tenho que deixar a irrigação ligada a noite toda, o período de geada todo. Eu só vou poder desligar a partir do momento que as temperaturas começam a subir. Muitas pessoas não conhecem esse método, porque às vezes a pessoa já acha que a água é que vai causar uma certa destruição na planta. Mas não. O que acontece é que quando você tem uma constante água naquela planta, vai congelar. Então a gente vai fazer meio que o papel do orvalho, vai congelar e vai servir como uma proteção. Então a água, quando congelada, ela tem um calor latente muito grande e vai fazer com que a temperatura da planta fique aí perto dos seus 0 graus Celsius. Então não vai ter um prejuízo para aquela planta. E por que a gente não pode desligar a irrigação? Porque o que acontece? A gente quer uma proteção, uma película naquela planta, e a partir do momento que a gente desliga, fica uns instantes aí desligado, vai ser o tempo do que o gelo ressecar, e aí a planta vai ficar desprotegida. Então a gente precisa sempre ficar mandando água para poder ficar uma película constante, beleza? Então essa película vai ser a proteção. Então, em vez de a gente ter uma geada negra, a gente vai ter um aspecto de uma geada branca, que é uma geada que aí não tem tanto efeito. Então, a gente protegendo a planta, não vai ter tempo da geada ressecar aquela planta. Ela vai ressecar a película. E a película a gente vai estar sempre renovando. Beleza? É isso. Então, a irrigação, ela vai sanar os meus problemas. Eu vou mostrar para vocês ela em ação, como ficou no dia. E ela pode ser provinda de 2 bicos, tá? O bico aspersores e dos microaspersores. Eu tenho os dois, mas no dia eu deixei apenas os aspersores, tá? Porque que acontece? Os microaspersores eu gosto bastante, mas precisa de uma fonte de água muito limpa para que eles não entopem, tá? Porque se entupir, imagina você saindo num frio para poder entupir um bico. Não é legal. Então, se você tiver uma água limpa, é muito válido utilizar eles, porque eles fazem uma neva muito boa, beleza? E durante a geada não tem um vento tão intenso, então ali é bem bacana. Então ele vai atingir um raio bem legal. Já os aspersores, eles muito raramente vão entupir e vai jogar uma medida aí de uns 5, 6 metros, né, de área, né? Então eles são bem bacanas. Então, se você colocar alguns em relativamente uma distância menor, né, uma distância curta, ali você vai ter um raio muito bom e vai ter bastante aspersores protegendo a sua planta, beleza? E ainda vou dar um bônus para vocês, é que para quem viu o nosso vídeo de nutrientes, viu que existe um nutriente que gera uma resistência ao frio, que é o enxofre. Então, se seu local ele tem um enxofre bom, então você vai ter uma resistência ao frio boa também, né? Então é legal a gente dar essa atenção aos nutrientes, tá? Eles fazem uma grande diferença, tanto para o desenvolvimento, para resistência ao frio. Então a gente precisa dar essa atenção a eles, beleza?
Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Sobre a geada, como evitar, mecanismos, e é isso. Não tem muito o que fugir, tá? Então a gente só precisa tomar alguns cuidados, que a geada, ela vai matar se tiver pouca umidade no seu local. Então, com a água, a gente fornece a umidade necessária e forma aquela proteção e não tem tanta perda de plantações, porque a gente sabe que se a gente perder uma plantação numa agrofloresta, leva muito tempo para a gente construir alguma coisa perto do que eu tenho aqui, né? Não é legal a gente perder, né, o nosso trabalho, o nosso esforço, que vai ser a nossa renda. Então a gente precisa tomar cuidados, tomar medidas medidas preventivas e medidas ativas para poder proteger, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Então curtam, compartilhem esse vídeo aí pro pessoal que tem muito medo de geada. Eu tive muito medo, ainda bem que eu acabei pesquisando, conhecendo, e agora eu posso ter as ferramentas para prevenção e não ficar com tanto receio da geada, beleza? Então é muito importante a gente disseminar esse conhecimento. Então eu fico por aqui, vou deixar rolando aí o vídeo, eu vou lá mais perto para mostrar para vocês como que ficou tocando os aspersores quando teve a geada, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado agricultores, e vem comigo! Então, o vídeo aí pra vocês, beleza? Então, basicamente, ficou essa névoa que forma. Deve estar meio ruim por causa do sol. Deixa eu pegar outra posição aí pra vocês verem. Então, aqui é que eu tô contra o sol, né? Deixa eu ver se assim. Acho que assim dá pra ver legal, tá? Então, como que fica as gotículas, né? A névoa que gera. Então assim ela cai bastante nas folhas, nas plantas, né? Justamente porque a gente deixou os aspersores tudo para cima, né? Então é muito utilizado ao contrário, mas a gente preferiu utilizar assim, justamente para cair nas plantas, né? Nas folhas, nos caules. E aí ela vai caindo em toda a área que a gente tem de plantio aqui. Aqui tem as hortaliças, aqui a gente tem uma parte mais de grãos, feijão, milho, mandioca, grão de bico. Nessa parte aqui mais à direita, né? Aqui está a nossa linha de árvores, então ela vai ficar protegida. Nosso mamão, limão, araçá, abacate, banana, feijão, que também tem aqui no meio, batata doce. Então vai ficar tudo protegido, inclusive as plantas que são mais afetadas, que vai ser as plantas que estão mais no chão. Então as alfaces, as verduras em geral, né? Elas ficaram todas protegidas desta forma. Eu espero que tá dando pra ver, por causa do sol, dá uma atrapalhada um pouco, tá? Então ela tá caindo água até aqui onde eu tô, tá? Então é isso que a gente usou para proteger, para que não tenha efeitos tão negativos. Essa área que tem essas gramíneas são uma área que a gente está destinando a gerar bastante matéria orgânica. Capim, crotalária, milheto, sorgo. Então é assim, galera. A irrigação foi o método que a gente achou mais prático, menos poluente no caso, e que atende às nossas necessidades, né? Então são duas linhas de aspersores que fazem essa proteção